Glória a Deus. Nós sabemos que o céu é lindo, mas por outro lado nós sabemos que essa terra está suja. E a Bíblia diz algo tremendo no livro de Apocalipse, no capítulo de 22, a palavra do Senhor diz assim: aquele que é sujo, suje-se mais, mas o que é limpo, limpe mais. Na presença de Deus não existe meio termo. Na presença de Deus não existe aquele que é mais ou menos, aquele lá, coitadinho, né? Ah, não dá conta, coitadinho, Deus sabe. Não existe isso na presença de Deus. Ou é, ou não é. Não há, olha, Deus não age como homem que quebra galho. Deus não age como homem que na hora assim, a que a gente vê chorando, ai, muda tudo, né? O homem tem essa, quando a mulher chora na frente do homem, desmancha, né? E até a mais leviana, a mais suja consegue verdadeiramente assim, enganar com as suas lágrimas. Mas Deus não. Deus é Deus justo que dá oportunidade. Deus é Deus reto, que trouxe a palavra e colocou nas nossas mãos e diz: olha, medita nela de dia e de noite. Não existe meio termo, não existe. Olha, vou te dizer, nesses últimos tempos, as igrejas que mais vão crescer, não estou dizendo, não estou radicalizando não, vai ter igrejas que vão crescer porque vai crescer mesmo, mas numa grande maioria, as igrejas que mais vai crescer é aquelas que realmente está pregando prosperidade, que Jesus cura e cura mesmo, mas que as pessoas saem, o coxo sai andando, o cego sai enxergando, o mudo sai falando, o cego sai enxergando, mas que não conhece nada da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz o contrário: olha, se os seus olhos estiver fazendo você pecar, arranca os olhos, vai para o céu sem os olhos. Deus, ele não está nem preocupado se o coxo não está andando, se o cego não está enxergando. Bem verdade que ele tem poder e ele quer curar, ele quer transformar, ele quer mudar, mas ele quer saber como está o seu e o meu coração. O que mais importa para Deus, Deus não está preocupado se o homem está andando, se o homem está enxergando, se o homem está... Deus quer dizer assim: olha, traga ao cego, que ainda que tenha os olhos, não vê. Traga o surdo, que mesmo tendo ouvidos, não ouve. Porque esse tipo de ouvido e olhos que Deus quer abrir nesses últimos dias. Você sabe que a igreja que prega a palavra de Deus, a verdade, é uma igreja que ela vai ser como a arca. A Bíblia diz assim: olha, a terra está cheia de iniquidade, de sujeira, de podridão, de coisas sujas. Mas Deus disse assim: Noé, vem cá, eu tenho a solução para a humanidade. Começa a fazer uma arca, porque aqueles que entrarem dentro da arca vai ser salvo do dilúvio. Assim Noé começou a falar com o povo. Noé começou a divulgar: olha, vai vir o dilúvio, eu estou fazendo a arca, porque o dilúvio vai vir e vai levar tudo quanto é sujeira com a terra. Por muitos anos a igreja expulsava demônio dizendo: cai por terra. E é por isso que a terra está contaminada. Uma terra que está contaminada pelo pecado, pela sujeira, pela iniquidade. A terra que está fazendo com que o que é limpo se suje, o que é certo se torne errado. Porque a terra está gritando, a natureza está gritando, a violência está crescendo, uma violência tal que se a gente não estiver com os olhos em Deus, a gente passa a ter medo. Nós precisamos estar de olho naquilo que Deus falou na palavra. Nós temos que estar de olho naquilo que Deus está falando, para que nós não venhamos perecer como aquele povo na época de Noé.
Certo tempo, os discípulos disseram: Senhor, nos dê um sinal. Aí, parafraseando, Deus deve ter pensado assim, falado dessa forma: eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Eu dei na época de Noé, não adiantou nada. Eu dei na época de Ló, não adiantou nada. Eu dei sinal para tu que é lá, não adiantou nada. O outro morre, vai para o inferno e fala assim: manda lá Lázaro ir lá na minha casa. Se a sua família não acreditar nos vivos, vai acreditar em morto? Nós precisamos abrir os olhos. Nós estamos nesse tempo, o tempo onde Deus está olhando a terra, e olhando a terra e enxergando a terra, como lá na terra de Noé. Quando Noé estava lá naquela terra corrompida, a terra está corrompida. Aonde nós podemos ver que o evangelho relaxou. Está todo mundo relaxado, cada um fazendo a sua própria vontade, formando a sua própria igreja, fazendo o seu próprio pastor. Eu estava num velório essa semana e falei: olha, você quer um bom pastor? O bom pastor é Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Então, se você está procurando um pastor bom, você para de procurar, porque eu já estou te dando certo. O bom pastor é Jesus, né? Se você está procurando o caminho é Jesus. Se você está procurando a verdade é Jesus. Se você está procurando a vida é Jesus. O que mais você vai procurar? O que mais você vai procurar? Se Jesus diz que Ele é o bom pastor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, quem é que você vai procurar? Mas qual desculpa a humanidade vai estar encaixando para viver a sua própria vidinha? Qual que é a desculpa agora? A desculpa é: o pastor é gordo, o pastor é magro, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Qual é a desculpa para você ir para o inferno? Qual é a desculpa que os crentes vão dar para estarem desviando num tempo onde Jesus, no livro de Mateus 24, diz que nós estamos vivendo num tempo onde o amor de quase todos vai esfriar? Será que nós estamos esperando para ver? Vamos dar a cara para bater? E nós estamos vendo aí, quando eu me converti, as pessoas oravam chorar de bater a cara no chão pela família. Hoje o povo não quer orar nem para a família. Hoje você fala com a pessoa assim: olha, marca um culto lá na sua casa. A pessoa fala assim: pastor, eu vou conversar com fulano, com ciclano, com beltrano. E você volta lá de novo e você fala assim: e a visita? Hoje eu estava conversando com uma mulher aqui, que eu falei com ela assim: amada, ela veio me falar da filha dela, que eu já sei que está dando trabalho. Eu disse: amada, desde o meio do ano passado que eu estou querendo fazer uma visita à sua casa, até hoje você não me abriu as portas. Falei com ela hoje: até hoje você não abriu as portas, desde o meio do ano passado. Você vai esperar mais o quê? Vai esperar mais o quê para abrir a porta para Jesus entrar lá na sua casa? O que mais você está esperando? Porque as portas estão fechadas, o amor de muitos esfriarão. O amor está esfriando, as pessoas não querem nem saber. É mais fácil separar da esposa, é mais fácil largar os filhos, é mais fácil largar tudo, é mais fácil, tanta coisa mais fácil. É mais fácil mudar de igreja. Hoje o negócio está assim: muda de mulher, muda de igreja, que o pastor já conhece a mulher antiga, aí já vai para outra igreja que não conhece nada. O pastor, coitadinho, sem saber de nada, já vai dando toda a atenção, porque a outra mulher, as coisas estão desse jeito. Isso acontece aqui também. Isso acontece aqui também. Teve uma época aqui na nossa igreja, que eu tive uma membra aqui dentro da nossa igreja, que ela chorava e falava: pastora, me ajuda em oração, meu casamento, e eu ajudando ela em oração, não conhecia o marido dela, não conhecia nada, só ela, e eu ajudando ela em oração. Olha, Deus vai trazer seu marido de volta, beleza e tal. Quando foi um dia, ela mudou, estava separada, já mudou para outro lugar, foi embora. Entrou um casal aqui na igreja, e eu não dei uma assistência e tal, não, vamos casar. Não. Ele falou: pastor, não somos casados. Eu falei: não, então vamos casar. Vocês dois estão na igreja, vamos consertar a vida. Quando eu vim saber, aquele homem era marido daquela mulher. A irmã do moço chegou para mim: pastor, só sabe a fulano e o ciclano que está aqui? Eu falei: sei. E tal, vamos trabalhar para Jesus e tal. Ela virou e falou assim: pois é, aquele é meu irmão, pastora, marido da fulana. Lembra da fulana? Lembro da fulana. Pois eu estava aqui dando a maior assistência,
como eu tenho que dar mesmo, claro. Mas achando que ali era uma vida nova. Todos os dois muito jovens. E eu ali na assistência, que na qual já separou de novo e já está com outra vida. Nós estamos vivendo esse tempo que é muito mais fácil mudar de igreja do que largar o pecado. Olha, eu vou para outra igreja, pastor não me conhece, ali eu vou servir a Deus, ninguém me conhece, está ali certo, aí continua no pecado. O tempo de Noé é o mesmo tempo hoje, onde tudo está crescendo, onde o povo entra na igreja, não quer libertação, o povo entra dentro da igreja fumando, vai fumando, até inteirar e acender o cachimbo dele lá no inferno. A pessoa entra na igreja tomando cachaça, continua na cachaça, até explodir lá no inferno. Olha, as pessoas não querem libertação, quando no meu tempo, sabe como é que acontecia? A gente entrava na igreja, não precisava nem pastor saber falar, a gente já tinha pavor daquilo, a gente fugia do pecado. Sabe aquela palavra que diz assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós? Foi assim que aconteceu comigo. Eu fugia daquilo que era do mundo, eu fugia daquilo que era do diabo, eu fugia daquilo que me perseguia, e é assim que eu fui sendo liberta. Hoje não, a pessoa diz, pastora, a carne é fraca. Mentira, isso é demônio, isso é obra do Satanás. A carne ela é fraca quando não tem um espírito forte. Quem é o Espírito? O Espírito é o Espírito Santo do Senhor, é o Espírito Santo forte, que ainda trabalha, que ainda liberta, que ainda cura, que ainda transforma. Esse é o Deus dessa igreja, o Deus que continua o mesmo. Que a gente entrava na igreja usando mini saia e a gente ficava com vergonha do pastor. Isso aconteceu comigo. Eu entrava dentro da igreja com uma calça de lycra branca que não passava uma agulha nem se quisesse. E de repente, quando eu entrei dentro da igreja, quando eu olhei para o pastor, eu senti vergonha e eu tirei tudo isso da minha vida. Mas hoje não, hoje as pessoas já vêm quase que peladas e sentam no primeiro banco. A gente já está vendo, quer julgar pastor no chão, quer julgar os homens de Deus no chão. São mulheres que querem derrubar pastor, que vem na igreja e quer ficar com as pernas de fora aqui dentro da igreja. Mas vou te dizer uma coisa, no meu tempo, meu pastor saía de cima do altar, pegava o paletó e jogava na perna da mulher. E um dia eu mandei fazer isso. Acho que eu não vi a moça mais não. Não quer consertar. Moça com a saia aqui, com uma criança aqui no primeiro banco, que está aí alguns que estão de prova. Virou para arrumar a menina no carrinho. Ó! O sangue foi subindo. O calor debaixo do sovaco cresceu. E quando isso acontece, irmão, você sai fora. Eu nem lembro quem que eu pedi, não sei se foi a Jane. Foi Jane? Falei, Jane, pega um lençol daqui. Põe nas pernas dessa moça. Quando a Jane foi fazer isso, a moça encasquetou. A Déia está falando de mim até hoje. Mas que fale de mim. Mas fale uma coisa que seja para engrandecer o reino do Senhor. Eu não estou nem aí para quem está falando. O que eu quero te dizer é o seguinte: a igreja que Jesus põe na arca é a igreja que quer mudança. A igreja que vai para a arca é quem quer mudança. Quem não quis mudança ficou do lado de fora e a água lambeu, foi embora. Mas quem entrou na arca, Jesus salvou. Jesus transformou, sustentou, e a pessoa ficou lá até o dia que Jesus mandou sair. Meu irmão, deixa eu te falar, a arca é a casa do Senhor Jesus. A arca você só sai dela, sabe quando? Quando Jesus mandar. A Bíblia fala sobre as trombetas que vão soar, e as trombetas quando soar, deixa eu te contar uma coisa, quando a trombeta soar, vai ser algo sobrenatural. Mas deixa eu te dizer, será assim, ó, não vai dar tempo. Cadê fulano? Cadê fulano? Deixa eu ir lá aprontar. Não. Quando Jesus vier, ele vai vir, a Bíblia diz, como um piscar de olhos. A Bíblia diz aqui no livro de Mateus,
Oh, xaramandalamassuri cantalamas. O Senhor, Ele quer homens e mulheres que realmente possam habitar na terra santa. Aqui a palavra do Senhor diz, Mateus 24, 42 diz assim: vigiai, vigiai pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Versículo 43 diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília, a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E quem é o servo, pois, fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Você sabe que todos nós temos um projeto que Deus preparou para mim e para você? Você sabe que quando alguém larga a casa de Deus, quando larga aquilo que Deus propôs para ele fazer, a Bíblia diz que quando essa pessoa se encontrar, se é que vai encontrar com o Senhor vai dizer: servo inútil. E sabe o que esses dias eu estava lendo, que eu chorei e falei com Deus, que eu quero mudança para mim. Deus diz assim: você sabe quando você faz tudo o que te pedem, você é um servo inútil. Você sabe qual funcionário que o patrão agrada? Não é aquele que ele falou assim, ó, no dia que contratou, falou assim: ó, você vai limpar aqui, você vai faxinar ali, você vai trocar aqui e você vai fazer ali. Esse funcionário que faz isso que o patrão mandou e não faz nada, se porventura tiver um violão caído e ele deixou, ele é inútil. Ele fez tudo o que mandou, mas o que agrada é aquele que observa o que é que precisa ser feito. É aquele funcionário que ele desdobra, ele olha ali, ele vê, ele enxerga, ele sabe, ele enxerga, ele vê, ele toma, olha, ele vê as coisas que estão erradas, ele passa olhando, ele passa, sabe? E esse tipo de pessoa é que a Bíblia diz assim: servo bom e fiel. Te dei 10 talentos, você está me devolvendo 20. É o servo que Deus está de olho nele e dizendo: olha lá, olha, presta atenção aqui. Será que quando Deus olha para a terra, porque a Bíblia diz que Deus contempla a terra, os olhos de Deus estão sobre a terra. Se Ele olha para mim e para você, como será que Deus nos enxerga? Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, como é que Deus nos enxerga? Como é que Ele nos vê? Eu não sei. Eu te vejo como uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa tal, de fé. Mas e Deus, quando olha para mim, o que Ele acha? E Deus, quando olha para você, o que Ele acha? Será que Ele pode dizer assim: servo bom e fiel? Ou será que Ele vai dizer assim: servo inútil? Será que você é do tipo que a Bíblia diz que deu porque Ele dá talentos a cada um conforme a sua capacidade? Ele não vai te dar um peso que você não dá conta de carregar. Ele vai te dar de acordo com a condição que você tem. Se Deus te estabeleceu pastor, você está capacitado para aquilo, porque Ele que capacita. Se você é um diácono, se você é um obreiro, se você é um professor, se você é um líder, se você é o que canta, é o que dança, é o que faz qualquer coisa na obra do Senhor, aquele que evangeliza, aquele que prega, vou te dizer uma coisa: vai chegar uma hora que Deus vai cobrar. Todo velório de crente eu falo sobre isso. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que morre no Senhor, descansa das suas fadigas e as suas obras o acompanham. O que acompanha?
as obras. Como estão as nossas obras? Relaxado? Deus diz, maldito. Maldito o homem que faz a obra relaxada. Faz do seu jeito. Esculachado. Ah não, mas eu estou lá. Eu vim, mas não está lá. A pessoa vem, mas não está aí. A mente, o coração não está aqui dentro não. Ela vem, ela está ali, como número. Mas ela não está de coração. A Bíblia diz assim, maldito o homem que faz a obra de Deus relaxado. Maldito. Maldito o homem que confia no homem. E a gente vai pegando a visão. Maldito aquele que cai por causa do homem. Ah, eu saí da igreja por causa disso, por causa do fulano. Saí da igreja por causa da ciclana. Saí da igreja, maldito. Porque a sua confiança estava no homem e não estava em Deus. Maldito. É tão maldito que a pessoa, para ela voltar para Jesus é uma guerra. Hoje, quando no culto da manhã, nós pregando, nós cantando, eu cantando, de repente eu vi um moço lá fora, Deus falou, chama ele, ora por ele. Falei, Mateus, vai lá na rua, chama que é moço lá para mim. Se ele quiser, você traz ele aqui. Na hora que ele veio, entrou já chorando, orei por ele, mas eu já sabia que ele era um desviado, Deus já tinha falado comigo, é um desviado. Eu falei com ele, você quer voltar para os caminhos do Senhor? Ele falou, que eu mais quero, mas eu não consigo, porque um dia foi maldito. Ele falou comigo, dos 13 anos aos 35, eu toquei no altar da igreja do Evangelho Quadrangular. E larguei. Quando acabamos de orar, ele fez a oração de arrependimento, chorou bastante, expulsamos demônio. Eu falei, você é de onde? Ele disse, eu sou de São Paulo, eu sou caminhoneiro. Passei ali, ele parou por causa que eu estava cantando o Lindo do Céu. E ele começou a chorar lá na porta da igreja. Eu disse para ele, o senhor vai chegar lá em São Paulo. Ele falou, minha esposa é da igreja. Eu falei, o senhor vai chegar lá em São Paulo, o senhor vai voltar, o senhor vai procurar o pastor e vai consertar com o pastor. Quando saiu, eu falei, Wesley é caminhoneiro aqui da nossa igreja. Eu falei, Wesley, pega o óleo, vai lá, unge o caminhão dele. Sabia que Deus ia usar o Wesley. Wesley pegou o óleo, ungiu o caminhão, ungiu tudo. E falou com ele assim, se o senhor, chegou a hora do senhor voltar. Ele pegou o celular, ligou para a esposa dele. Ele ligou para ela e falou assim, você não sabe onde eu estou. Eu estou dentro da sua igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, né? Estou dentro da sua igreja. Ela falou, por que você não entrou aqui para dentro? Ela achou que ele estava lá. Eu estou dentro da igreja. Deus mandou descer e entrar dentro da igreja. E Deus começou uma obra na vida daquele homem. Aquilo que é difícil para o homem é fácil para Deus fazer. Aquilo que é difícil para o homem é fácil para Deus fazer. Olha, você que está desviado, você que está frita, empurrando com a barriga. Tem assim de crente empurrando com a barriga. Tem um monte de crente, água rala, chuchu dentro da igreja, sem gosto, sem nenhum prazer, sem nada dentro da igreja. Gente que vem na igreja mesmo só porque sabe que se não for vai para o inferno. Mas eu quero te dizer, mesmo vindo sem o amor à obra do Senhor, continua com o pé no inferno, porque é maldito. Talvez você diga assim, pastor, eu não vim para escutar essa palavra. Mas eu quero te dizer, pois é essa que Deus mandou falar comigo e com você. A palavra de Deus diz aqui, ó, vigiai, para que você não entre em tentação. Está assim, o pecado já às portas. Pecado chamando. E todo dia o pecado vem, me chama. É desse jeitinho. E todo dia o pecado vem, me chama. Agora entra, qual a decisão que você vai tomar? Que decisão você vai tomar? O que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Qual é? Você vai continuar em cima do muro? Você vai continuar fazendo a vontade da carne? Vai continuar fazendo a vontade do seu ego?
vai continuar fazendo do seu jeitinho brasileiro. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está querendo e requerendo um povo santo, que quando as trombetas soar, Ele vai chamar, e nós vamos subir. Não é porque é bonitinho, porque segura a Bíblia, porque vem nos cultos, não. É o que tem a natureza de Deus, e a natureza de Deus são os frutos do Espírito. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio. Está faltando 2. Mansidão. Por aí. É isso que vai fazer com que nós venhamos subir. Nessa noite, o Espírito Santo tenha falado ao seu coração como tem falado ao meu. E que você possa buscar ser melhor do que hoje. Que amanhã você seja melhor do que hoje. Que depois da manhã você seja melhor do que amanhã. E que cada dia nós venhamos nos aperfeiçoar. Porque nós estamos correndo não para ganhar uma coroa corruptível, mas para ganhar a coroa que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a coroa da vida eterna, esse será salvo. E se você entende essa palavra, bata a palma de glória a Deus.